Boa tarde para você que está com a gente aqui na TVB. A partir de agora está no ar a edição desta quinta-feira, 8 de abril, do Notícias em Debate, ao vivo. No estúdio da TVB, dois convidados, o professor Gilberto Berzin, da Universidade de Santa Cecília, professor de Saneamento Básico e Hidrologia, coordenador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade. Boa tarde, professor. Também professor, o mestre em Direito Ambiental, Ernesto Donizete, é o nosso outro convidado. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, Paulo, a todos os ouvintes, professor Gilberto. Você, telespectadora, você, telespectador, participa com o Ernesto, com o professor Gilberto, desse debate de hoje. E é um debate interessante para quem mora no litoral. Tem muita fantasia, muita coisa se fala sobre aquecimento global, elevação do nível do mar. O professor Gilberto Berzin e o Ernesto Donizete são estudiosos do assunto. O professor, inclusive, tem vários trabalhos de simulação em computador do que pode acontecer com o aquecimento global, estudo de corrente, estudo de maré. A universidade tem convênio com um dos países mais avançados no mundo nesse tipo de pesquisa, que é Portugal. E hoje, durante o programa, a gente vai conversar com o Ernesto, com o professor, principalmente sobre três questões, que é como o professor vê esse assunto, professor Gilberto Berzin. É real o aquecimento global? A gente sente os efeitos já do aquecimento global? O que pode ser feito para combater esses efeitos? E aí é uma situação complicada, porque nós do litoral dependemos de ações globais para resolver a nossa questão local. Professor, é real o aquecimento global? Sim, é real e o que se tem são registros. Registros não é uma fantasia. Você tem um acompanhamento, pelo menos de quase um século, do aumento da temperatura, não só, vamos dizer, do ar, como do mar. Isso devido, principalmente, à queima de combustíveis fósseis, o carvão e o petróleo, principalmente pelos países mais industrializados. E sabe-se muito bem que essa queima provoca um manto em torno do planeta, da nossa Terra, que o raio solar, ao atravessá-la e refletir na superfície, ela não é refletida totalmente. Ele naturalmente voltaria. Voltaria 90%. Para o espaço. Você imaginar, a energia do Sol que chega na superfície da Terra, 90% é refletida. Só que com essa camada de nuvens, ele não reflete, ele fica preso. Então, há um aquecimento, 1, 2, 3 graus, em algumas regiões até mais. E esse efeito de aquecimento gera um segundo problema. Com o aquecimento, você diminui a camada de neve, de gelo que existe sobre o mundo, que é mais ou menos da ordem de 25% da superfície. A Terra é superfície branca, que reflete a luz. Diminuindo, vai refletir menos ainda, vai acumular mais energia. E, evidentemente, as geleiras vão se diminuindo. Agora, Ernesto, esse efeito, ele mereceu até um painel das Nações Unidas, um painel das mudanças climáticas, com 500 pesquisadores importantes, mas depois disso ele foi questionado, né? Houve acusações de manipulação de dados. Exatamente, Paulo. Houve, isso está ainda em curso, né? A Convenção Quadro, todos aqueles cientistas estudiosos estão agora repetindo as informações, fazendo uma nova análise de todos os dados que haviam sido compilados para declinar aquilo que efetivamente está dentro dos parâmetros aceitos como científicos e os não. Agora, é bom salientar que os estudiosos ali envolvidos têm trabalhos sérios dentro do modelo científico e a grande parte, para não dizer a maioria totalitária, das informações são reais, são de cunho realmente científico. O professor Gilberto, como pela própria observação, ele acredita no aquecimento global. Sim, acredito, não só acredito, como os efeitos, a sua segunda pergunta, pode ser verificada já. Antes da gente conversar sobre os efeitos, eu gostaria que o professor explicasse para a telespectadora, para o telespectador, quais são os estudos da Unisanta, esse convênio com a Universidade Portuguesa, o que a gente já avançou do conhecimento do nosso mar aqui, da nossa
bacia, né? Perfeito. Do nosso estuário. Bem, o Núcleo de Pesquisa Hidrodinâmica da Unisanta, ele desenvolve há mais de 16 anos estudos em cima... Mais de 16 anos? 16 anos. 95 foi quando vamos dizer, eu fiz um estágio muito grande na Europa e trouxe um modelo hidrodinâmico de circulação oceânica modelo de computador. Do computador, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, junto com uma ramificação de Delft, na Holanda. E temos desenvolvido isso sem vários projetos. O nosso último grande projeto, respondendo especificamente a sua pergunta, é o projeto EcoManager, que foi um projeto financiado pela União Europeia, várias universidades, no Brasil, Santa Cecília e a USP, várias da Argentina, Itália, Espanha, Portugal e do Chile. E foi feito o estudo de 3 grandes estuários. O estuário de Santos, com as suas características, um porto, uma indústria e uma zona de mangue muito sofrida. Chile era um fiord de criação de salmão, principalmente. E Bahia Blanca, na Argentina, que é um Santos sem mangue, vamos dizer assim. Tem um porto, pequeno porto, não no nosso porto, mas essas 3 regiões permitiram, o EcoManager permitiu que a gente tivesse muitos dados da região sul da América do Sul, e principalmente de Santos, que enriqueceu muito com vários dados, que permitiam, inclusive, as simulações de correntes, simulações de dispersão de coliformes fecais devido à dispersão de esgoto. Então, esse mecanismo assim, é dinâmico. Nós continuamos A gente separados. Conhece bem o nosso estuário hoje? Muito bem. Conhecemos bem na parte hidrodinâmica, de circulação, nós conhecemos muito bem. O mecanismo que o Santa Cecília tem é de ponta, é de linha. É interessante explicar para o telespectador também por que Portugal é tão avançado no estudo do mar. É a tradição? Está a tradição também ligada à ligação, principalmente do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que os técnicos têm uma formação na Holanda e na Bélgica, principalmente nos Países Baixos. Eles têm uma formação. Então, eles E na Holanda, realmente... O conhecimento do mar é muito importante, porque uma boa parte do país está abaixo do nível do mar. Dizem que é 30%. São os valores próximos, né? Entre 30% e 40%, e lá eles têm o que eles chamam de projeto Delta, que é o projeto piloto que coordena a construção dos diques, das contenções por conta da não invasão na Holanda, né? Para a Holanda, o aquecimento global e a elevação do nível do mar é mais dramático do que para outros lugares, mas, por outro lado, eles já sabem como lidar com essa questão, né? E já existem planos, coisa que nós não temos aqui ainda né? Eles têm planos, têm projetos, já sabem, já tem até o horizonte de metas a ser atingidas, tá? Elevações que têm que ser alcançadas, drenagens têm que ser feitas. Esse estudo do estuário de Santos, a dispersão de coliformes fecais, a distribuição de poluição química que vem de Cubatão, que é uma das características que o professor destacou, ele apresentou surpresas ou o resultado já era mais ou menos previsível? Não, era previsível. Então, a gente, vamos dizer, constatou algumas evidências já que se sabia. Emissário submarino de Santos, por exemplo. O emissário submarino, ele estava com problema. A gente sabia perfeitamente que ele estava com problema devido aos difusores estarem todos danificados, né? Que foram recuperados aumentando mais 200 metros. Mas ele funcionava da maneira que ele podia, da dispersão de correntes, a gente pode afirmar que não voltava para a praia. O esgoto lançado pelo emissário, muita gente fala que volta, ele não volta. Realmente ele pega as correntes, ele se afasta. Que é um estudo feito na década de 70. 70, um pouquinho antes de 70. De lá para cá houve modificações. Sim, houve modificações principalmente da Henry Borden, que naquela época a Henry Borden trabalhava com carga total, evasão total, coisa que atualmente ela é só trabalhar na ponta de São Paulo, se não me engano, né? É a ponta e reserva do metrô, parece que estratégica do metrô. Não tem um estudo dizendo que alguma parte dos coliformes fecais voltam? Existe um da USP, né? Um da USP, é o EcoSan, foi divulgado o ano passado.
fazendo uma retratação aqui da situação da Bahia e do Estado de Santos, e onde eles questionam bastante a eficácia dos emissários submarinos. Não só de correntes, como uma acomodação de todos os materiais pesados que ali ficam, formando um lodo após, e um retorno aí de materiais pesados, de coliformes, de alumínio, chumbo, que com contaminação inclusive dos peixes da região. Mas o professor diz que não volta o coliforme fecal despejado Não, pelo emissário em condições normais. Não volta, porque, veja só, eu posso responder por mim, particularmente quem fez o levantamento fui eu. Eu fiz o levantamento de campo. Desculpe o eu. Não tinha mais ninguém. Foi realmente eu. Foi a prática. Foi a prática. Então nós fizemos todo mas esse saiu levantamento. do barco, colheu uma amostra. Amostras, temos várias, amostras de verão, de inverno, e enchente, vazante, maré, vamos dizer, de quadratura, lá E paradona. o professor não volta a coliforme fecal. O coliforme não volta. Agora, questão de depósito de materiais pesados, dispersão de materiais pesados, isso já, vamos dizer, a modelagem já não trabalha com carregamento de material de fundo, ela trabalha com dispersão de corrente em si. Esse é um outro ponto polêmico, inclusive para licenciamento ambiental da dragagem do Porto de Santos, né? Mexer no lodo do fundo. Exatamente. Bom, agora conta pra gente, professor, tem uma simulação, essa aí, que até pode assustar algumas pessoas, né? O que aconteceria com a cidade de Santos se o nível do mar elevasse realmente pelo aquecimento global? Como foi a ideia desse estudo? Como é que ele foi feito? Antes da gente apresentar as imagens, que elas vêm no próximo bloco. O começo, 2006. 2006 eu tomei conhecimento de um estudo, não seria bem estudo, uma pesquisa onde se analisou várias tendências não seriam tendências, seriam vários projetos de elevação do nível do mar. E o grupo de Cambridge, eles reuniu todos esses projetos e separou em 3 níveis, subindo meio metro, 1 metro e 1,5 metro. Tá? Eles fizeram esse estudo. Então eu me baseei nesse estudo, e vou apresentar alguma imagem também desses 3 estudos, da onde foi baseado. Quer dizer, nós não colocamos em 1 metro, 1 metro, 1,5 metro, a bel prazer. A gente baseou no que existia na tendência mundial. Por quê? Há estudos catastróficos, né? 15 metros, 30 metros, 50 metros acima do nível do mar. Quer dizer, assim, a turma do pânico... exageraram um pouquinho. Um pouquinho, né? A gente está bem realista, a gente está nas tendências até o final do século. Porque a elevação do nível do mar ela tem sido medida em milímetros. Né? E centímetros. Né? Exatamente. Nós vamos ver aí. Eu tenho um gráfico de 100 anos, onde se percebe que subiu 10 centímetros em 100 anos. Então, desde a era industrial de 1800 e alguma coisa até agora. 10 centímetros. 10 centímetros. E esse estudo, então, ele se baseou num estudo feito na Inglaterra, com meio metro, 1 metro, 1,5 metro, e usou o ferramental que a Universidade de Santa Cecília já tinha de conhecimento do nosso mar. Do Ecomed, principalmente o Ecomed deu essa ferramenta, porque nós tínhamos todo o arquivo digital da cidade de Santos. Na época do Ecomed, a prefeitura, o prefeito cedeu, por intermédio das suas entidades lá responsáveis, mas nos cedeu toda essa digitalização. Agora, então, essa imagem não é para assustar ninguém, né, professor? Não, pelo amor de Deus, isso é apenas para alertar, eu costumo falar, isso é para alertar, vamos dizer, dar uma chacoalhada no pessoal e que realmente tem uma responsabilidade. O que aconteceria com a cidade de Santos se o oceano elevasse meio metro, 1 metro e 1,5 metro? Você está curioso de ver, né? Com certeza, Paulo. O telespectador e a telespectadora também devem estar. Depois do intervalo a gente vai ver. Voltando com o Notícias em Debate, que recebe hoje no estúdio da TVB como convidados o professor Gilberto Berzin, da Universidade de Santa Cecília, coordenador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade, e o mestre em Direito Ambiental, Ernesto Donizete. Professor, nesse bloco nós vamos ver o estudo. Então, o que aconteceria com a cidade de Santos? Primeiro, se o nível do mar sofresse uma elevação de meio metro? Primeiro meio metro. Eu quero mostrar primeiro o gráfico de elevação do nível do mar para vocês. Isso é então importante. Vamos lá ver o gráfico de elevação do nível do mar. Baseado naquele estudo que foi feito lá aqui de Cambridge. Muito bem.
E do lado esquerdo vocês veem uma elevação, vocês têm vamos dizer, quase em 100 anos, você pode observar que subiu 10 centímetros. Né? 10 É o gráfico da esquerda. O da esquerda, perfeitamente. E o gráfico da direita? O gráfico da direita, ele mostra as 3 tendências, que eu disse exatamente, de meio metro, 1 metro e 1,5 metro. E esse estudo feito, vamos dizer, eles reunindo as diversas tendências, né? As 3 mais evidentes tendências de elevação em quanto tempo de meio metro? Para 2100. 2100. Até o final do século. Quer dizer, esse elevação tem que ficar muito claro para o telespectador, principalmente, que essa elevação, se ocorrer, ela vai ser muito lenta, não vai ser um estalar de dedos e subir 1 metro. Agora, de qualquer maneira, houve uma aceleração. Sim, ela está porque vindo. se em 100 anos subiu 10 centímetros o nível do mar, isso já provocou o desaparecimento de algumas faixas de areia, Sim, né? já. Tem ilhas no Pacífico que quase não existem mais. Em função dessa elevação de 10 centímetros. Exatamente. E agora, para os próximos 90 anos, até 2100, a possibilidade de 50 centímetros, 100 centímetros ou 150 centímetros. Exatamente. A mais provável? Eu não saberia dizer. Porque são 3 correntes, 3 tendências, né, de estudo. Eu não saberia dizer qual que é a mais provável. As variáveis que se implicam ali são muitas para detectar. Inclusive, uma, né? porque existem tratados de redução de emissões de gases. Sim, mas nós podemos conversar, seria interessante a gente fechar conversando um pouquinho sobre esse tratado, essas negociações. Exatamente. É bom salientar, Paulo, se você me permitir, só um segundo, como nós havíamos conversado ali com o Gilberto. Esse o que o Gilberto está expondo, do aumento dos 10 centímetros, é um aumento no nível global, mundial. Existem aqui alguns outros estudos que dão conta que na faixa litorânea do estado de São Paulo, esse aumento, sobretudo nos últimos 12 a 15 anos, chegam em alguns pontos a 30 centímetros. Então, realmente, como o professor Gilberto já explanou, a situação realmente merece os cuidados necessários aí, sobretudo as autoridades que tratam do assunto. É o nível médio do oceano que aumentou, né? Exatamente. É isso aí, nível médio. Independente de maré. Nesse nível médio, você pode saber que realmente vai ter áreas... Bom, esse aqui é o mapa da cidade de Santos. Exato, mapa da cidade de Santos, com uma simulação para um aumento de nível de maré de 1,5 metro. De meio metro. O que aconteceria, então? Então, é bom frisar o seguinte, esse meio metro é acima da maré máxima. Tá? Vamos dizer, a nossa maré máxima, em média, é 1,5 metro. Ela chega a 1,60 m, mas, vamos dizer, trabalhando com uma maré normal de 1,5 metro, aí está sendo colocado mais meio metro. Então, na maré mais alta, nossa, então geraria, podemos verificar, a zona noroeste, uma boa parte estaria prejudicada, uma parte submersa, da boa, né? Bastante. Submersa. Pode olhar a linha das praias de Santos, né? As linhas da praia, elas estão especificamente, os jardins da praia estariam perdidos aí. Cobertos pela Cobertos. Água. Uma parte da ponta da praia, pode reparar, uma parte muito baixa, logo ali na virada, ali junto ao ferryboat. Os clubes ali naquela área. A parte azul é o que hoje é terra e passaria a ser água. Exatamente. Mas água rasinha, né? Rasinha. Mas, Paulo, tem um efeito que a gente nunca pode esquecer. Não é só o nível que prejudica, é o efeito de ondas. Centenas por dia. Uma onda de meio metro batendo centenas de vezes, o efeito destruidor dela, né? Com a energia dela, ela destrói tudo. Por isso, e além disso, tem a questão da drenagem, da captação e distribuição de esgoto. Sim, exatamente, que eu ia falar. Podemos passar outro de 1 metro? Vamos para o 1 metro, para a próxima imagem de 1 metro. 1 metro. Elevação de 1 metro. Nesse meio metro já aconteceria essa parte azulzinha ficar toda embaixo de água. Agora você vai ver como aumentou. 1 metro já aumentou a mancha, né? Você pode ver, as avenidas da praia estão toda prejudicada, algumas áreas muito conhecidas nossas. Né? Desculpe eu insistir, não é para gerar pânico, gerar nada, apenas é para mostrar o que ocorreria. Pode ver, no canal 3, principalmente, que é uma parte muito baixa, né? Pode ver, há uma mancha. Essa mancha azul ali. Exato.
E tem as Entre o famosas... Gonzaga e o Boqueirão, Exato. né? E tem aquelas ruas mais do Canal 5. Que é, por sinal, a casa onde eu moro, tá nessa manchinha. Vamos comprar um barco, hein, Paulo? Porque ali, viu, Paulo, uma curiosidade, ali era um rio. O Canal 3, quando o Saturnino de Brito projetou o Canal 3, Eu já ali, tô ali assustado, um rio. meu professor. Que a casa onde eu moro tá bem nessa manchinha aí do Canal 3. Ó, pode ver a ponta da praia muito prejudicada, né? bastante. E a zona noroeste, exceto um pedaço da Areia Branca, uma região um Chico pouquinho de mais Paula. alta. Né? Vamos para 1,5 m, por favor? Bom, 1,5 m aí assusta mais. Ah, né? 1,5 m, eu costumo falar, aí é o caos. Vamos para 1,5 m. Se chegar a 1,5 m, realmente, a cidade seria muito prejudicada. Né? Metade da cidade embaixo d'água, mais da metade, Mais da né? metade. Quer dizer, na maré máxima, o que iria ocorrer aí era que isso aí estaria tudo debaixo d'água, com onda batendo. Pior de Sim, tudo é isso. sim. Quer dizer, o efeito destruidor seria muito grande. Bom, estou vendo que o Monte Serra e a Vila Progresso, esses estão tranquilos. né? Nova Eu já- Cinta, tá bom. Né? Nova Cinta, Mais Nova- alta, das áreas Só- mais altas. A gente faz um pouco de graça, mas Não, realmente é é o que vai... Agora, uma veja previsão. só, Agora, já com 0,5 metro, a drenagem da cidade, isso que vale para Santos, vale para São Vicente, vale para Praia Grande, É o que para eu ia Guarujá. falar, essas simulações aí, depois podemos conversar sobre isso. Mas ela Vale até para Cubatão, Tudo, que também tudo tem vai braço ficar. de mar, né? também. Eu gostaria que passasse a outra imagem, que é um detalhe, para ver como a precisão dessa modelagem, né, dessa simulação, como ela é. Dá uma olhadinha, isso é ponta da praia, Paulo. Você veja como você consegue ver exatamente as áreas ser atingidas. Essa com uma elevação de quanto? De 1 metro. Essa é de 1 metro. Essa com elevação de 1 De metro. 1 metro. Apenas para mostrar o detalhe, a potência que é vamos dizer, da. A força das ondas, né? Exato. A Avenida da Energia. Praia desaparece, Ah, você pode reparar, ela desaparece. desaparece completamente. Toda aquela área do mercado de peixe. Chega perto do ginásio Rebouças aí, Sim. né? O Canal 7, Exatamente. né? Uma boa parte submersa, essa parte do Canal 7. O caso, né? O próprio porto. Então, veja só, essa o potencial de detalhe que é importante. Porque existe nós até conversamos antes do programa, a USP tem um trabalho feito aqui, mas feito em maquete. Ela fez um modelo reduzido, muito grande, do tamanho de uma quadra de vôlei, mais ou menos. 750 metros 750 quadrados. metros, né? E simulou as variações. Então, ali mostra a água entrando aqui, entrando ali e tal, mas sem detalhe, né? Meramente um visual, né? Visual. E aí, realmente, é uma ferramenta, porque a gente quer dizer, começar a conversar sobre as medidas que podiam ser tomadas, né? Que são medidas parecidas com as que foram adotadas na Holanda, por exemplo. Sim, veja só, se é possível a técnica voltar essa última imagem? A imagem do detalhe na do ponta detalhe, da praia. detalhe, Vamos porque voltar. assim fica com 1 metro. Porque ali, veja só, o que se faz na Holanda? Na Holanda se fez grandes diques, por exemplo, o que teria que ser feito aqui em Santos? Voltou a imagem. Voltou. Então você veja só, nós teríamos que fazer nos Jardins da Praia, por exemplo, fazer grande dique de, vamos dizer, 2 metros de altura, para evitar que essa água atingisse a Avenida da Praia. Mas, de qualquer maneira, a praia estaria perdida. Não, a praia está perdida. Não, a praia, sem dúvida, está perdida. É como é na Holanda. Você anda naqueles aterros à beira-mar, você está com o mar do lado direito dessa altura e você está com o terreno a 3 metros lá embaixo. E não tem praia. Tem praia quando abaixa muito a maré. Daí a necessidade, né, Paulo, é aproveitar o estudo elaborado aí a cargo do professor Gilberto, do detalhamento mesmo. É pontual o estudo, né? Extremamente válido para que as autoridades da região, até da Agência Metropolitana e Estado de São Paulo, se cotizem aí essas informações para que comece a fazer algo, né? Porque você me permite, Paulo, um dado só. A própria retirada de areia pelos caminhões, que ainda acontece, também é prejudicial. Então você vai somando vários fatores, vários vetores, com tudo que está acontecendo a nível global, e nós podemos ter essas repercussões que seriam sérias. Estamos falando de vidas humanas, de patrimônio. Eu gostaria até de saber do professor qual é a reação das autoridades da Baixada diante de um estudo desse tipo. Eles já tomaram conhecimento do estudo, os prefeitos, os vereadores?
Eu acredito que sim, porque foi divulgado na mídia, TV Tribuna, o Jornal Tribuna, foi a TV Santa Cecília, agora a TVB. TVB, algumas ONGs nos procuraram também para gerar, passou até no domingo no canal, estou esquecendo agora o canal qual foi que passou no domingo, uma matéria gravada há muito tempo já, mas houve interesse, mas assim, especificamente, autoridades procurando Santa Cecília para um detalhamento, né? Disso. É o que nós também estamos conversando. Você acabou de falar, isso tem que ser global. Não adianta fazer o estudo de Santos se eu não fizer de São Vicente, se eu não fizer de Cubatão. Então, isso aí, vamos dizer, a Baixada teria que ser feito um estudo. Tem projeto para fazer esse estudo para Cubatão? Tem perspectiva de ser feito esse estudo? Não, a perspectiva não existe. Veja só, o potencial do modelo está pronto para ser trabalhado. É questão de trabalhar principalmente a parte digital das cotas. Já, né? Tem o mapa de altimétrico da Baixada Santista todo digitalizado? Não, exatamente, Paulo. Não tem. Não tem. O único que tem... Tem Santos. Santos tem digitalizado, São Vicente ainda falta, tem que ser trabalhado. Tá? Não Santa Cecília trabalhar, tem que ser... As prefeituras têm que ter esse projeto então, digitalizado. No Rio de Janeiro, existe um aterro que ganhou uma área para a cidade, aterro do Flamengo. Uhum. É possível fazer alguma coisa parecida aqui? Com a elevação do nível do mar? Acredito que o professor Paulo, conhece, né, o aterro? Conheço. Ali o aterro do Flamengo, tecnicamente, é um engordamento de praia, que eles falam. Né? Houve um engordamento daquela área. Aqui em Santos não teria condições. Porque, veja só, nós temos duas saídas de Suário, de São Vicente e de Santos. Que, veja só, se nós formos fazer um engordamento, nós vamos prejudicar o problema dos canais. Lado, vamos a circulação. Paulo, eu não vejo condições de ser feito isso aqui. Inclusive, Paulo, cabe destacar que o Rio de Janeiro, além de Santos, também seria uma das áreas mais atingidas, possivelmente até a área do aterro. 1,5 m a Barra de Juca deixa de existir. Sumiria, né? Recife sumiria com 1 metro. Recife sumiria com 1 metro. A Praia da Boa Viagem já está, quase nem existe mais. Exatamente. Nem existe mais por força, não de elevação do nível, por força da circulação das correntes. A gente volta já, depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Notícias em Debate, que recebe como convidados hoje o professor Gilberto Berzin, da Universidade de Santa Cecília, professor de Saneamento Básico e de Hidrologia, coordenador do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, e o mestre em Direito Ambiental, Ernesto Donizete. Você participa do programa, você telespectadora, você telespectador, pelo telefone 3563-2206 e também pelo e-mail nd@tvb.com.br. Tem algumas participações de telespectadores. Genésio de Guarujá diz que o aquecimento global, sabemos, é real, mas o aquecimento, ele pergunta, não é mais uma falta de cidadania global? Nós temos o hábito de combater só os efeitos e não as causas. Realmente falta de cidadania global, sim, né, Ernesto? Consciência global no campo ambiental, né? Sobretudo a educação. Então, a gente poderia combater causas e não efeitos. Com certeza, Paulo. José Marques, de Vila Cascatinha, em São Vicente, pergunta o que há de verdade na atuação de um aparelho chamado AARP, H-A-A-R-P. O presidente Chávez acusou que o uso desse aparelho pelos Estados Unidos provoca mudanças climáticas e os Estados Unidos assumem o uso desse aparelho, mas não dizem o que é. A gente vai procurar investigar para responder para você, José Marques. E o André, do Jardim São Manuel, faz uma pergunta interessante, professor. Sabendo desses problemas, não deveríamos estar discutindo soluções? Estamos discutindo o plano diretor para 10 anos. Não deveríamos discutir para um prazo maior? Por que não se discute sobre... aí uma outra pergunta, por que não se discute também sobre os resíduos de caixa de gordura? Sim. O que a gente pode fazer, o que a gente pode discutir? Porque
tem gente nascendo que daqui a 100 anos vai estar viva, Vai né? estar vivo. O Ernesto diz que pretende estar Pretende vivo estar daqui a por 90 aqui, anos. fazendo 2100, aniversário. Bem, eu acho que tem que haver a resposta em 3 partes. A primeira é o que se pode fazer agora, ou melhor, o que não se tem agora. Nós não temos o básico, um sistema de medição de nível da maré, não temos um marégrafo. Havia um marégrafo da companhia Docas, mas o que aconteceu? Foi desativado, evidentemente, até pela sua própria, bem obsoleto já estava, né? Um equipamento que hoje em dia tem equipamentos muito modernos. E deve existir um ou outro aí de firmas particulares que depende de favores, funciona quando quer, do resultado se me interessa. A cidade, vamos dizer, a região, melhor dizendo, teria que ter um marégrafo, colocado em Ilha das Palmas, Ilha da Moela, um marégrafo acompanhando as variações do nível do mar e possivelmente possibilitando aos pesquisadores... Tem custo alto o marégrafo? Não é custo alto, não é alto, é coisa de uns 3.500 dólares, mais ou menos, que o equipamento é importado. Existem nacionais, mas com o modem que é necessário, seria melhor... Vai ser mais ou menos o mesmo preço. Mesmo preço, né? Mais ou menos essa ordem vai equivaler. E esse equipamento pode ser gerenciado por pool de universidades, um município, ou Estado, um órgão do Estado, quer dizer, mas nós não temos medida. Quer dizer, a primeira coisa que está aqui... O basilar, não né? sabemos medir nada, não conseguimos medir nada. E esse plano também, respondendo ao ouvinte, ao telespectador, que esse trabalho do Santa Cecília, ele pode ser feito, eu insisto, para toda a Baixada. Desde que ele tem um certo custo. O Santa Cecília não pode bancar esse custo. Ele, vamos dizer, bancou esse estudo. Esse estudo foi feito a fundo perdido. Porque Santos já tinha o mapa altimétrico digitalizado. Já passaram para a gente. Foi passado e foi aproveitado, evidentemente, com as devidas autorizações de uso. Mas isso tem que ser feito aqui na Baixada. Então, eu acho que o segundo passo seria saber o que vai acontecer, que áreas que vão inundar, que altura que vai chegar, o Porto de Santos vai ser prejudicado. Só vou fazer um adendo. Os portos do Japão, eles já estudaram, eles têm que gastar 16 trilhões de dólares para adaptá-lo à elevação de 1 metro do nível do mar. Já sabe até quanto custa a adaptação. O japonês já sabe até quanto custa, está pronto o projeto lá. Tá? E aqui a gente nem começou a pensar nisso. Então, talvez começamos a pensar hoje. Estamos aqui, por força do seu programa, estamos pensando hoje até. Tá? E terceiro, fazer uma projeção, como o próprio ouvinte sugeriu, uma coisa a longo prazo. Vamos dizer, a elevação é lenta, tem que haver uma sequência de trabalhos. Elevação, eu cito uma coisa muito rápida, por exemplo, aquela proteção dos jardins da praia. Como a água vai entrar pelos canais, as muretas dos canais têm que ser elevadas, para permitir que a maré suba e ela não invada a rua. As instalações portuárias vão ter que ser elevadas, senão aqueles pátios de contêiner vão se alagar todos. Sim. Quer dizer, vamos dizer, tem que haver um plano, né? Um plano final. O telespectador Valdomiro Trento diz assim: Berzin, todo o cais santista consiste de áreas aterradas. Os problemas na zona noroeste, os loteamentos que surgiram em 56 e 57, os meios de comunicação alertaram sobre o futuro. Muito conhecida a história do corretor Zé Lourenço. O que faltou foi planejamento, mais visão do amanhã e hoje planejamento metropolitano. Ele pergunta, é isso que faltou? Planejamento? E realmente, os loteamentos da zona noroeste feitos abaixo do nível da maré alta, né? Exatamente. Aquilo hoje em dia é inconcebível você condenou autorizar as pessoas a conviverem com esses problemas para o resto da vida, né? Você não adianta que a história de dique, não sei o quê, que isso aí não funciona. Não funciona tão bem, vamos dizer assim. Né? Talvez fosse o caso até, em específico lá na zona noroeste, Paulo, desse projeto Onda Limpa, que está aí sendo patrocinado até por organizações internacionais, de um volume de dinheiro altíssimo, já fosse alertado e que eles providenciassem essa ampla obra que está sendo feita lá na região, atentando aos detalhes
preconizados nesse estudo que o professor apresentou. O Valdomiro Trento ligou corrigindo o nome do corretor, não é Zé Lourenço, é Zé Dolenço. E o telespectador Lopes, da Ponta da Praia, ele pergunta se essa dragagem, o senhor concorda com ela, que essa dragagem está acabando com a praia, a água já mudou o itinerário, se o senhor concorda com essa dragagem, se ela vai modificar a praia. O que eu posso dizer, eu vou mudar a palavra de concorda e vou colocar, vamos dizer, um comentário. Veja bem, a necessidade de aprofundamento é notória. A gente sabe muito bem, principalmente pelo aumento do canal do Panamá, os grandes navios vão ter que chegar. E se não houver aumento de calado, não vão chegar, o Brasil vai ser totalmente prejudicado. Aqui é aprofundamento e alargamento do canal. Mas é que os grandes, os PAMACs que eles falam, né, ele vai calar muito e eles não entrariam no Porto de Santos. E eles vão ser usados diretamente, principalmente em transporte de cargas motoras, principalmente. Agora, a necessidade existe. Agora, se vale a pena uma crítica, é da maneira que está sendo feita. Da maneira que foi feita, vamos dizer, a metodologia de execução dela. Né? Ou seja, a metodologia seria lentamente você passar de 13 para 15, não você passar 13 para 15. Você tem que gradualmente ir aumentando a profundidade e sentindo os efeitos. Por exemplo, Praia do Góis, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a ponta da praia? O que vai acontecer com a curva depois ali? O que vai acontecer? Quer dizer, essas situações... Porque muda o regime. Muda o regime, muda a velocidade das correntes, vai haver mais arraste, mais sedimentação, o material daqui para ali. Isso tem que ser sentido. Não é assim, 13 para 15 e vamos ver o que acontece. Poderia ser feita uma simulação em computador? Poderia ser feito um modelo reduzido? Poderia ter sido feito. Na época, até o Santa Cecília fez uma proposta. Na época, ele fez uma proposta... De fazer o quê? Simulação em computador ou modelo reduzido? Em computador. Em computador. O modelo reduzido é complicado com o mar, né? É complicado com o mar, principalmente pela escala, porque você trabalha com escala de quilômetros e variações mínimas de um metro, quer dizer, você representar aquilo em milímetros, aquilo é muito difícil. O modelo reduzido, ele funciona muito bem para barragens, eclusas, comportas, ele funciona maravilhosamente bem. O Ernesto acompanhou essa polêmica de a dragagem ser feita dessa maneira, sem se preocupar com os efeitos? Existe aí essa preocupação apontada agora pelo Gilberto nesse sentido. Agora, nós vivemos uma grande dicotomia em tudo que é matéria ambiental, né? É sempre a eterna briga do lado econômico sobre o meio ambiente. Que eles não se contrapõem, isso é que tem que mudar na mentalidade, eles somam, né? Eles devem se compor para alcançarmos esse equilíbrio. Agora, sem dúvida nenhuma, independente do tema, Paulo, eu gostaria de registrar a necessidade da educação ambiental, da conscientização do mínimo detalhe até chegarmos aos grandes temas. Sim. O assunto aqui tratado é deveras delicado. Você veja que o professor Gilberto salientou que não existe aqui um equipamento extremamente necessário à região, que tem um custo aí da ordem de R$7 mil. Então fica aqui clamor aí aos entes públicos que intervenham com relação ao tema. Nessa linha que o professor apontou, das cidades daqui do litoral não disporem, apesar da potência do Porto de Santos, não disporem de um simples equipamento de medir o nível das marés, o marégrafo, o telespectador Uriel Vilas Boas sai um pouquinho do limite do mar, mas faz uma pergunta desse tipo. Qual a estrutura que o Brasil tem, Ernesto, em relação à meteorologia? Ao que consta, dependemos de informações externas, você até já comentou, tem uma mudança de satélite que está acontecendo e prejudica o Brasil nesse momento, né? Exatamente. Uma mudança de satélite dos Estados Unidos, que mandava dados para cá. Isso. Qual o tempo necessário para avisar o que vai acontecer? Porque só sabemos das coisas quando já está acontecendo. Ele pergunta também, vocês dispõem de mecanismos para avisar a população com antecedência? No caso da chuva do Rio de Janeiro, a gente sentiu essa falta de antecedência, né? Apesar que no caso específico do Rio de Janeiro, houve os avisos meteorológicos... Que haveria aquele nível de... muito intensa.
pluviométrico na região e que depois o governo do Rio disse que não havia sido dado esse alerta. Foi dado sim. Agora, respondendo ao Uriel, uma boa tarde a ele, realmente houve uma troca de satélites dos Estados Unidos, as imagens que nos chegavam... Está acontecendo, né? Ainda está. Chegavam num intervalo de 15 minutos. Com a desativação de um, para colocar em um outro, esse intervalo passou a 30 minutos. Né? Então é óbvio que ficou prejudicado as imagens daqui com um outro detalhe, Paulo. Abre a época de furacões nos Estados Unidos. Se houver necessidade deles fazerem um deslocamento da captação de imagens entre o Brasil e os Estados Unidos, eles vão captar os Estados Unidos. Então a região não tem um marégrafo e o país não tem um satélite para acompanhamento meteorológico. Essa é a verdade. Mas tem uma notícia boa aí. Até saiu ainda esses dias uma matéria específica sobre o assunto que até 2014, segundo o governo federal, nós estaremos já prontos e aptos a colocar aí no nosso espaço aéreo satélites. Então vamos aguardar, 2014 está perto. Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Obrigado, professor Gilberto Berzin, pela participação. Boa sorte na continuidade das pesquisas. Que isso aí seja mais ouvido, que receba mais atenção das nossas autoridades. Obrigado também, Ernesto Donizete, pela participação. No TVB Notícias de hoje, você vai ver a prisão por tráfico de drogas de um homem em Praia Grande. Ele foi preso em casa pelo Grupo de Operações Especiais e olha o arsenal dele. Mais de 305 porções de maconha, 50 pedras de crack, tubos de lança-perfume e munição para revólver calibre 12. Um homem preso em Praia Grande, você vai ver às 7 da noite no TVB Notícias. Você vai ver também acompanhar uma entrevista ao vivo com o cantor Moacir Franco, aqui no estúdio da TVB, ele que se apresenta hoje no Teatro Coliseu, em Santos. O TVB Notícias começa às 7 da noite. Para você, telespectador, obrigado primeiro a toda a equipe e para você, telespectador que acompanhou a gente com audiência, até amanhã nesse mesmo horário, da 1 da tarde, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.